Boa noite, bom dia e boa tarde para todos os que estão vendo esse vídeo, que eu acho que no momento é ninguém, e para todos os que verão este vídeo. Bom, se você está vendo esse vídeo pelo canal do YouTube, então eu quero começar lhe avisando que este vídeo é uma live do Facebook, portanto, em alguns momentos eu vou falar uma coisa aleatória, vou esquecer o que eu estava falando, às vezes eu vou falar que eu vou falar de uma coisa e vou acabar esquecendo. Ótimo, alguém chegou, por favor me avise quando eu puder começar. E, bom... vai acontecer coisas como aconteceu exatamente agora, vai acontecer de eu começar a olhar aqui para o celular como se tivesse alguma coisa muito importante, porque às vezes tem algum comentário que é interessante, enfim. Bom, é isso, então, como eu tô sendo uma live, eu estou esperando as pessoas irem chegando, então até que alguém me avise que eu posso começar, eu vou ficar aqui enrolando. Então você já pode ir um pouco mais pra frente, mas se não quiser pode ficar me vendo aqui enrolando até alguém me falar que eu posso começar. Comece quando quiser, então isso quer dizer que eu posso começar agora se eu quiser. É isso? Porque se for, eu não vejo problema nenhum, porque eu realmente não gosto muito de ficar enrolando. Eu acho muito tediante. Bom, como ninguém disse como é que faz pra compartilhar, que eu não sei. Se alguém puder me explicar, eu aproveito pra compartilhar, mas eu não sei como é que faz isso. Bom, deve ser nesse botão aqui, ó. Se travar, a culpa não é minha, a culpa é de quem me mandou compartilhar. Não deve ser isso aqui, não. Eu não faço a mínima ideia como é que se faz pra compartilhar. Posso começar? Ótimo, então, pra começar, viva os vadios e os ladinos, né? Depois, bom, semana passada eu contei daquela frase do José de Alencar, que eu não sei se o José de Alencar realmente disse aquilo, né? Sobre a opinião dele da abolição da escravatura, né? Ele dizia que ele era contra, porque afinal o que seria dos negrinhos, né? Dos nossos negrinhos. E eu também me lembro que contei pra vocês que o cinema e o teatro antigamente não haviam atores negros, haviam apenas atores brancos que pintavam o rosto de negro quando tinha um personagem negro, e o personagem negro era sempre um idiota. Seguindo nessa lógica de incapacidade dos negros, né? Incapacidade daqueles que não são os homens brancos, eu vou compartilhar um outro conhecimento cinematográfico meu, né? Não sei se vocês já viram, mas tem um filme maravilhoso, um filme assim, que é um clássico, um livro que é baseado num clássico da literatura chamado Peter Pan, da Disney. Não sei se vocês já viram, eu já vi algumas vezes. E da última vez que eu vi, eu percebi que em um determinado momento, quando os meninos perdidos e os dois garotos Darling estão planejando capturar uns índios lá, que era uma brincadeira que eles tinham, né? Eles ficavam capturando os índios capturavam eles, né? Em um determinado momento, o João Darling, eu acho que era o João, eu não sei, eu já sou horrível para decorar nome de personagens, que dirá então de personagens secundários, né? O fato é que o menininho lá mais velho falou enquanto estava planejando a seguinte frase: lembrem-se, o índio é esperto, mas não é inteligente. Eu acho que eu não preciso dizer o que eu penso dessa frase. Eu acho que é totalmente desnecessário eu dizer o caráter extremamente racista, o caráter extremamente denegridor, não, essa palavra não é uma palavra racista, não vou usar ela, deixa eu pensar em outra. É um caráter uma frase que tem como objetivo inferiorizar, ou melhor, não tem como objetivo inferiorizar, não. Tem como ela transmite um pensamento de inferiorização
dos indígenas, dos vários povos indígenas, assim como acontece até hoje, não só acontece, mas acontece até hoje com os povos com os povos africanos, com os descendentes dos africanos, né? Por que é que eu escolhi novamente falar disso? Porque hoje a gente vai continuar o nosso assunto sobre os quilombos. O quilombo que a gente vai tratar hoje é o quilombo Buraco do Tatu. Deixa eu ver aqui em que ano foi fundado. Não se sabe ao certo em que ano foi fundado. Se você procurar na internet, você vai encontrar como consenso 1744, ano de fundação desse quilombo. Mas um trabalho que eu acabei encontrando sobre esse quilombo, que falava desse quilombo, disse que em 1743 já se tinha notícias de assaltos realizados pelo quilombo Buraco do Tatu, né? Então ele teria pelo menos 19 anos e talvez mais. Ele teve 19 anos ou talvez mais porque ele foi destruído em 1763. Bom, aí para começar, né, vamos colocar aqui a nossa música, o Guerreiro do Quilombo, que no caso, até onde me consta, quem canta é o Mestre Barrão, e até onde me consta é do Mestre Barrão. Imaginando que tem alguém que você é uma pessoa que não conhece nada de história do Brasil e tudo que conhece é graças a essa pessoa maravilhosa que sou eu, né? Então, você, creio que já tem a capacidade de entender bastante coisa do que a música diz. Na verdade, as únicas duas coisas que você talvez não vá compreender o real significado são os nomes Zumbi e Isabel, porque a gente ainda não falou do Zumbi e da Isabel de maneira de um único vídeo, né? No caso, o Zumbi foi o último líder do Quilombo dos Palmares, um personagem extremamente importante na história do Brasil, muito mais, a sua importância é muito mais
como um símbolo na minha interpretação atual. Talvez quando eu for fazer o vídeo sobre o Quilombo dos Palmares e do Zumbi, da Dandara, Gangazumba, né? Como eu vou pesquisar mais a fundo sobre a história desse quilombo e desses personagens, então talvez quando eu for fazer o vídeo sobre eles eu tenha uma visão diferente. Mas no momento eu creio que a importância do zumbi seja muito mais como um símbolo, né? E quanto à Princesa Isabel, creio que a única mulher que teve poder durante o período imperial no Brasil, é o cargo máximo, né? Que não foi no período lá em que o Dom Pedro II estava lá na Europa, a Princesa Isabel ficou como regente. E aí, durante esse período, em 1888, ela assinou a Lei Áurea. Eu acho que no dia 13 de maio, mas eu não sou muito bom com data não vou mentir. Mas eu tenho quase certeza que é dia 13 de maio. Bom, deixa eu lembrar aqui. Sim, agora, se você não sabe, se você está vendo esse vídeo pela primeira vez e não sabe nada da história do Brasil, então você já aprendeu duas coisas sobre essa música. O resto, deixa eu ver aqui o que a letra estava dizendo mesmo. Sou guerreiro do quilombo, quilombola. Bom, esse é um dos conhecimentos básicos que a gente tratou no vídeo anterior sobre o quilombo do Calunga, que eu não vou repetir agora. Se você quiser saber o que é um quilombo, vá lá ver o vídeo do quilombo do Calunga. Até porque eu, como já disse, sou um ser humano, tenho uma doença muito grave chamada cobiça, preciso de mais visualizações nos meus vídeos. Por favor, aproveitando já para dizer, compartilhem esse vídeo, né? Que eu preciso de mais visualizações. Bom, depois ele fala, eu sou negro dos bancos de Angola. E aí o coro responde, negro Nagô. Bom, o que ele chama de bantos de Angola, no caso, mais especificamente, a etnia Banto lá, que era a etnia do reino do Congo, e que tinha parte do território desse reino estava na atual Angola. E ele fala negro Nagô. No caso, Nagô é o termo utilizado para os escravos iorubás e os escravos que falavam o idioma iorubá. E aí representa uma confusão muito comum, que as pessoas têm que pensar que os iorubás são um povo angolano. Na verdade, os iorubás ficam lá na região da Nigéria. Mas é uma confusão que se tem, porque a maior parte dos escravos vindos para o Brasil são da etnia Banto, né? E vieram pelo porto de Luanda, que é a atual capital da Angola. E no caso, os iorubás são o povo africano que muito influenciou a cultura brasileira, porque foi um dos povos mais importados para Bahia acho que agora é século XIX. Nos vídeos que eu falo que eu falo sobre um pouco dos povos africanos, eu falo qual era o século certo, mas eu acho que deve ser século XIX. E aí, por isso, tem uma grande influência na cultura baiana, e a cultura baiana influencia a cultura brasileira como um todo. Eu acho isso indiscutível. E aí ele canta, fomos trazidos pro Brasil, minha família separou, minha mana foi vendida pra fazenda de um senhor. O meu pai morreu no tronco, no chicote do feitor. O meu irmão não tem a orelha, porque o feitor arrancou. Na mente trago tristeza e no corpo muita dor. Bom, até aí ele fala da vinda que ele veio no navio negreiro, conta do processo de venda que era feito lá com os escravos, né? Os escravos eram vendidos. E aí ele faz uma referência ao açoitamento, que era o castigo mais comum, e além de tudo era um castigo público, então por isso fica muito marcado na memória brasileira. Ele faz referência a mutilações, que era uma prática também comum. Faz referência ao feitor, que é responsável por administrar as fazendas, e que depois seria, e que também, aliás, sendo um administrador, costumava castigar os escravos.
Aí depois ele fala, mas olha, um dia pro quilombo eu fugi, com muita luta e muita guerra, me tornei um guerreiro de Zumbi. Ao passar do tempo, pra fazenda eu retornei, soltei todos os escravos e a senzala eu queimei. A liberdade não estava escrita em papel, nem foi dado por princesa, cujo nome é Isabel. A liberdade foi feita com sangue e muita dor, muitas lutas e batalhas, foi o que nos libertou. Bom, justamente por isso que eu trouxe essa frase para Helen, né, do John Darwin. Justamente para fazer mais uma vez esse contraste da visão que se tem até hoje do negro como incapaz do movimento abolicionista brasileiro feito por brancos e que exclui completamente a participação dos negros, a participação dos escravos, que na minha perspectiva atual tiveram uma participação muito mais importante que todos os brancos do movimento negro juntos, até porque Luiz Gama era negro, até porque acho que era o Joaquim Nabuco, agora eu fiz uma confusão com os nomes. Mas eu creio que seja Joaquim Nabuco negro. Aí tem os escravos que iam para os quilombos, toda a grande parte do movimento o contra-abolicionista era um movimento negro e que por algum motivo, com o passar do tempo da história brasileira, acabou se tornando um movimento na memória como um movimento branco, né? E sendo assim, por que eu escolhi essa música? Como eu já disse, o Quilombo Buraco do Tatu foi destruído em 1764, 1763, né? Por que ele foi destruído? Ele foi destruído pela mesma razão que a maior parte dos quilombos foram destruídos. O que acontece? Vamos pensar, por que destruir um quilombo? O que é um quilombo? Como vocês já sabem, se vocês não sabem, vão ver o vídeo da semana passada. O quilombo, ele é uma comunidade autossuficiente, fundada por escravos. Portanto, isso quer dizer que os escravos fugiam e fundavam quilombos, e fugiam e iam para quilombos. E qual é o grande problema disso? Para começar, se um escravo foge e se dá bem, os outros vão começar a copiar, óbvio, porque a coisa que mais reprimia a resistência escrava não era o castigo em si, era o medo do castigo, né? Não era o medo da morte, era o medo da dor, né? Então, se a partir do momento em que haviam escravos que fugiam e se davam bem, os outros escravos todos iam começar a fugir também, porque afinal de contas não ia ter mais uma razão para ter medo, né? E além disso, se os escravos estão fugindo, e você não está recapturando eles, isso quer dizer que você vai ter que gastar mais dinheiro para comprar mais mão de obra. E escravo era uma coisa cara, né? Apesar a vida útil de um escravo ser muito pouca, né? Alguns autores dizem que 7 anos era a vida útil de um escravo. Eles davam bastante lucro, óbvio, mas eram caros. E como todo bom capitalista, assim, os senhores de escravos queriam gastar o menos possível, apesar de que não faziam muita coisa para a vida deles durarem, né? É uma contradição assim curiosa na minha perspectiva, mas enfim. Segundo fator, os quilombos, como eu já disse no início desse vídeo, o quilombo Buraco do Tatu, ele tinha assaltos, e os quilombos em geral cometiam assaltos. Uma coisa curiosa é que com a descoberta das minas, né, foram feitos Sim, Marisabel, exatamente, é exatamente isso aí. A partir do momento em que há uma organização de um determinado povo, o governo teme, e é exatamente o que aconteceu com a comunidade de Antônio Conselheiro, é o que aconteceu lá na região do Contestado, é o que está acontecendo hoje com os povos indígenas e com os povos quilombolas. Sim,
quando se estabeleceu deixa eu lembrar assim. Quando começou o ciclo da mineração, se você quiser saber, tem um vídeo que eu falo, eu não tá lá no meu canal, é só ir procurar. O nome é, acho que mineração aurífera, alguma coisa assim. Bom, enfim, nos quilombos, muitos quilombos se estabeleceram nas estradas, porque pelas estradas passavam as tropas carregando comida, carregando mercadorias, carregando ouro especialmente, né? E aí os quilombos assaltavam essas tropas dos tropeiros, não do exército, para deixar bem claro isso. E outros quilombos, né? Como por exemplo o quilombo Buraco do Tatu, invadia a cidade durante a noite para roubar. No caso do quilombo do Tatu, roubavam armas de fogo, pólvora, chumbo, bala, munição e outras coisas para subsistência. E eu creio que é muito provável que roubassem também coisas para vender, porque, como eu já disse aqui, havia na grande rede incrível de solidariedade que os escravos e forros libertos, né, desenvolveram. Uma das coisas que ela abrange é o comércio. Então, os quilombolas, eles comercializavam com os escravos, comercializavam com os forros, se bobear, e comercializavam até com homens livres, se bobear, comercializavam até com aqueles que eram a favor da escravidão, né? E pode ter certeza que a maior parte das coisas que eles comercializavam eram roubadas. Bom, e o quilombo Buraco do Tatu também realizava assaltos, invadindo as fazendas, e para deixar bem claro quanto a essa questão de assaltos praticados por quilombos, eu sou completamente a favor, né? Afinal de contas, se você parar para pensar, é extremamente justo, já que os escravos são os que produziram tudo, né? Então não é roubo eles roubarem, então não é roubo eles pegarem aquilo que eles próprios produziram, né? E se havia uma rede onde eles comercializavam isso, então não vejo como pode ser roubo, já que eles comercializavam entre si o que eles próprios produziam, né? Bom, deixa eu lembrar que sim. Então, tinha toda essa questão de roubos, né? E assaltos. Isso era uma coisa que incomodava muito os senhores, e que eu acho que não incomodava o suficiente, porque se tivesse incomodado o suficiente, devia ter acabado a abolição antes, e acho que talvez seria até melhor se tivesse tido mais. Uma outra coisa que incomodava bastante, que tirava o sono deles, era o seguinte: era o pesadelo em que eles viam assim durante a noite. Era um pesadelo terrível, coisa assim, sabe, de filme de terror da época, se tivesse filmes nessa época. O escravo via um monte de negros durante a noite se esgueirando e cortando a garganta de todo mundo que fosse branco, né? Um filme de terror assim que seria perfeito para passar nessa época. Por quê? Porque os senhores de engenho, os senhores de escravos, eles tinham um medo constante até o dia 13 de maio de 1888, porque eu tenho certeza que a abolição foi nesse dia. Eles tinham um medo constante de haver um levante escravo que matasse todo mundo que fosse senhor de escravo. E isso era um medo muito real e muito lógico, porque se você parar para pensar, a população cativa do Brasil era enorme, até porque o Brasil foi o país que mais importou escravos nesse horroroso comércio feito pelo Atlântico. E o Brasil também tinha um monte de escravos que tinham sido libertados, né? Um monte de negros forros. Então, para um dia uma cidade só decidir cortar a garganta de todos os senhores durante a noite, era uma coisa extremamente possível. E mais possível ainda é quando isso desse certo, um monte de outros cantos começassem a fazer a mesma coisa, né? Era uma coisa extremamente possível.
Então isso era um medo muito real, e os quilombos, que eram organizações autônomas, eram um campo perfeito para fazer uma conspiração dessas. Na verdade, os quilombolas do Buraco do Tatu estavam em contato direto com os escravos e com os forros da cidade de Salvador, porque eu já ia esquecendo de falar, o quilombo Buraco do Tatu fica onde hoje é o bairro Itapuã, em Salvador, e até onde hoje é a Estrada Velha do aeroporto, né? Esses quilombolas estavam em contato direto com os escravos de Salvador, planejando fuga, planejando boicotes, com certeza planejando sabotagens, né? Então, assim, isso era uma coisa muito real e que eu não sei dizer porque não aconteceu. E, na verdade, se temia bastante, como os escravos do Quilombo do Tatu, do Quilombo Buraco do Tatu, roubavam armas de fogo da cidade de Salvador, tinham um medo muito grande de que eles realmente estivessem fazendo um levante escravo. Tem alguns sites que afirmam que isso é muito possível, que eles realmente estivessem se preparando para um levante de escravos muito grande. Eu não encontrei nenhum no trabalho que eu peguei para ler do Quilombo do Tatu. Eu não encontrei falando que isso realmente era uma coisa possível, mas nos sites em geral diz que era uma coisa possível, e realmente talvez fosse. Bom, deixa eu lembrar que sim. Então tá causando todos esses problemas, esses quilombos, mas vamos colocar o Quilombo Buraco do Tatu específico, já que o foco de hoje é para ele, né? Então ele estava causando todos esses problemas. Claramente, os senhores de escravos, o governo, não ia deixar ele continuar existindo. Então o que eles fizeram? Montar uma tropa, pronto. Montaram uma tropa, montaram um batalhão, não sei qual é o termo militar técnico para isso, né? Mas enfim, montaram um mini exército, vamos dizer, pronto. E para invadir o Quilombo Buraco do Tatu. O planejamento dessa invasão deixa eu ver de que ano, desde o ano de 1760, que foi quando o Conde de Arcos, que era o vice-rei do Brasil na época, e eu creio que nessa época Salvador ainda fosse a capital da América Portuguesa, ainda não fosse o Rio de Janeiro, mas eu não tenho certeza, não parei para ver a data certa. Mas enfim, o Conde de Arcos, que era o vice-rei do Brasil, deu uma ordem para a destruição de vários quilombos lá ao redor de Salvador, inclusive o Quilombo Buraco do Tatu. E em 1763, porque afinal de contas a gente está falando do governo brasileiro, que é uma coisa assim bem rápida, né, gente? E aí, em 1763, o governo interino da Bahia, formado pelo chanceler José de Carvalho de Andrade, o arcebispo Dom Frei Manuel de Santa Inês e o coronel Gonçalo Xavier de Brito e Alvim, ou Alvin, não sei como é que fala, ordenaram a destruição do quilombo. No caso, eles juntaram um grupo de 200 pessoas, e era um grupo constituído de granadeiros. Para quem não sabe o que é um granadeiro, é um termo antigo para os soldados que carregavam as granadas, e para os soldados para soldados de elite, né? Que é para soldados de elite de infantaria. Não sei qual aqui granadeiros o local em que eu vi se referia, mas talvez fosse um soldado de corpo de elite mesmo. Milicianos, capitães do mato e quem mais desejasse entrar nessa tropa anti-quilombo. Na verdade, sobre essas tropas anti-quilombo, tem uma coisa que é muito curiosa.
elas tinham também participação de indígenas e bandeirantes dentro delas. O Quilombo dos Palmares foi como a invasão que destruiu o Quilombo dos Palmares foi comandada pelo Domingos Jorge Velho, que era um bandeirante. A maior parte dos depois da vinda da família real, não sei a data, mas eu tenho quase certeza, Maria, que eu li no livro lá do Laurentino Gomes, que quando a família real chegou, o Rio de Janeiro já era a capital do Brasil, tanto que, se minha memória não falha, quando eles chegaram em Salvador, eles ficaram por um tempo, mas e foram embora porque a capital era no Rio de Janeiro, mas eu não lembro a data, então pode até ser. Depois eu procuro e próxima semana eu digo, né? Se bem que algum dia eu vou ter que acabar dizendo mesmo. Bom, enfim. Uma coisa interessante, né? Sim, o Domingos Jorge Velho. Quanto aos indígenas, na verdade, às vezes aldeias inteiras eram recrutadas, eram pagas para formar essas tropas. E no caso da Capitania da Bahia, em especial, como é que era? Deixa eu lembrar aqui. Sim, no caso da Capitania da Bahia, no caso da Capitania da Bahia em especial, a maior parte desses... deixa eu lembrar, qual que era a palavra? Era... Desses esforços, dessas tropas antiquilombos, tiveram a participação de aldeias indígenas nelas, né? Uma coisa curiosa. Bom, sim, e aí? Em 2 de setembro foi realizada a invasão no Quilombo do Buraco do Tatu. E como é que foi a defesa desse quilombo? Para começar, isso aqui esse desenho aqui, pronto, deu para ver mais ou menos tudo, pronto. Esse desenho daqui é baseado numa planta feita para o relatório militar da invasão desse quilombo, que o nome é muito longo, então não decorei o nome. E no caso, o autor é desconhecido. Bom, essa planta, o historiador chamado Schwartz analisou e interpretou e conseguiu concluir várias coisas interessantes sobre a defesa desse quilombo. Por quê? A retaguarda do quilombo, a parte de trás do quilombo, era toda protegida por um canal pantanoso, enquanto que as laterais e a frente era protegida por vários buracos com estacas de madeira, labirintos com estacas de madeira, enfim, havia várias armadilhas. Além disso, ele identificou também que há vários caminhos falsos para despistar qualquer um que estivesse tentando identificar a localização do quilombo, porque a gente tem que lembrar o seguinte: os quilombos, como eu já disse no vídeo da semana passada, ficavam em regiões de difícil acesso, regiões escondidas, justamente para evitar de serem destruídos. Bom, também identificou que haviam saídas secretas para, caso houvesse uma invasão como houve essa invasão. E além disso, haviam vigias posicionados em vários pontos para ver movimentação das tropas que invadiram, tanto quanto das possíveis tropas. Então, né, tinha uma defesa muito bem elaborada. E além de tudo, esses quilombolas estavam no ambiente deles. O ambiente é uma coisa que dá o poder de estar em casa, numa guerra, numa batalha, num confronto, é um poder incrível, né? Quer dizer, Canudos resistiu, se eu não me engano, a 4 invasões do exército brasileiro. E eu lhe garanto que não foi por causa de ineficiência do exército, não. Os nordestinos de Canudos conseguiram sobreviver tanto tempo, principalmente porque estavam no ambiente deles, onde eles conheciam cada buraco e cada pedra. Isso é um poder muito importante numa guerra. Aquele que tem a vantagem do ambiente tem uma vantagem enorme. Uma outra prova disso é a Guerra do Vietnã.
uma guerra horrorosa, é claro, mas que o Vietnã ganhou dos Estados Unidos, que era uma das maiores potências militares da época, é uma das maiores potências militares até hoje, creio eu, né? Então, o poder do ambiente é um poder muito forte. E o quilombo e os quilombolas do Tatu tinham toda essa defesa. Mesmo assim, foram destruídos. Por quê? Porque era uma tropa com 200 homens para começar, que eles enfrentaram. E eles, pelo que dá para ser analisado pelos documentos que eu vi, pelas informações que eu encontrei, né, no trabalho que eu encontrei, tinha lá pelo menos 69 escravos, né? Porque 4 foram mortos nesse confronto, 61 foram capturados. Muito com certeza houveram escravos, houveram quilombolas, escravos não, houveram quilombolas que conseguiram fugir. Mas enfim, supondo que tivesse o dobro de quilombolas que fugiram, né, a gente teria menos de 150 quilombolas. A maior parte dos lugares falam que tinha algumas centenas, outros falam que tinham 200. Mas pela quantidade de casas que eu contei, pela quantidade de construções que eu contei, e aí eu peguei e multipliquei por 6, né, pensando que cada casa fosse ter 6 pessoas, dava bem menos de 150, né? Então, assim, muito provável. E nem todas as construções, nem tudo que eu julguei que fosse uma construção, né, que servisse como um abrigo, né, como uma casa, com certeza muitas delas não deviam ser casas, né? Então, sendo assim, eu acho que talvez tivesse no máximo 110 pessoas. E contra 200 pessoas, mesmo com várias armadilhas, caminhos falsos e tudo isso, é uma desvantagem enorme, né? Então o quilombo Buraco do Tatu, que foi invadido em 2 de setembro, foi destruído. 61 foram presos, 4 foram mortos. Os 61 presos foram julgados e condenados a pagar todo o gasto que a sentença deles foi para que eles pagassem um custo o equivalente aos gastos que tiveram para destruir o quilombo Buraco do Tatu. Deixa eu ver se eu anotei aqui a data. Foi em 1764 que eles receberam essa sentença. Ou seja, mais alguns meses depois do quilombo ter sido destruído. Isso, na verdade, é uma coisa bem interessante, porque demonstra que houve uma negociação antes dos escravos serem condenados, né? Porque antes dos quilombolas serem condenados, porque essa é uma pena muito leve para um quilombo que inclusive tinham medo que fossem fazer um levante e matar todos os brancos, né? Uma pena muito leve. Então muito provavelmente os juízes, os advogados talvez com os próprios quilombolas negociaram tudo, planejaram bem para evitar um contentamento muito grande e os 61 se revoltarem de novo, né? Bom, por hoje era sobre isso que eu queria falar. A próxima semana tem mais. Por favor, compartilhe esse vídeo. Daqui no máximo uns 15 minutos esse vídeo já vai estar disponível no YouTube, no meu canal Papo com Grilo. Deixa eu ver, tinha mais alguma coisa que eu precisava falar? Sim, depois de colocar no canal Papo com Grilo, eu já vou colocar no meu Instagram. Tem mais alguma coisa que eu preciso falar? Não, eu não tô lembrando de nada que eu preciso falar, não. Então, acho que é isso mesmo. Até a próxima semana.